Olá, pessoal. Estamos começando mais um Opostos e Dispostos e hoje a gente tem muito assunto, por isso que eu estou aqui com a minha ajuda adequada, a Silvia. Eu, Bom, a gente está aqui de novo, né, mais uma vez. E eu falava que tem muita coisa hoje, então a gente está com um casal aqui sensacional. Vocês vão gostar bastante e a gente vai ter que dividir a nossa conversa em duas partes, tá bom? Então vamos para a primeira parte, né? Vamos para a primeira parte. E a gente gostaria de começar pedindo para vocês se apresentarem, o Zé Carlos e a Débora, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, quantos anos de casado, o pessoal que está em casa saber, né, direitinho. Então, se vocês puderem fazer, por favor. Sim. Então, bom, eu sou Débora, né? Somos casados há 38 anos, né? Somos engenheiros de profissão, nos conhecemos na faculdade, né? E somos católicos, somos de São José dos Campos, frequentamos a paróquia Santo Agostinho, na Urbanova, lá em São José. E somos também supernumerários do Opus Dei. Costumamos dar cursos de formação doutrinal, de espiritual e de formação humana, né? E atualmente nós estamos dando 2 cursos, ele para noivos e namoradas e eu para noivas e recém-casadas. Legal. Legal. Fale um pouquinho. Bom, meu nome é José Carlos, né? Sou marido da Débora. E acho que ela já falou quase tudo, né? Assim, Eu não tenho certeza se você falou os números, quantos filhos? Não falei. Não falou. Falou, né? então, nós temos 6 filhos, né? 6 filhos. 3 meninos e 3 meninas, né? Agora já estão adultos, né? Quase 30 anos, por volta de 30 anos, né? E temos 5 netos, né? Então já estamos... Delícia, povoando a terra. Que legal. Zé, eu costumo dizer que ser avô é muito bom, porque se você quiser trocar fralda, você troca. Senão você devolve o pai também. Então é muito bom. Passou aquela fase, né, da gente ficar preocupado e tudo, mas é muito mais tranquilo ser avô, sim, né? nossa. É isso aí. Depende de... Também é um assunto para a gente conversar, né? Eu estou pensando aqui, não hoje, mas fazer um papo sobre isso, que se você cria bem os seus filhos, eu ouvi essa frase uma vez, os seus netos vai ser uma delícia você ter netos, né? Isso. Agora, se você cria mal os seus filhos, vai ser um problema Vai você ter ter. que ser pai dos filhos. Então bom, mas isso fica para um outro papo aí, tá bom? A gente queria responder. Só mais uma coisa, peraí, só mais uma coisa. Ela citou Opus Dei, então quem quiser ter mais informações, porque tem muito folclore em torno disso também, a gente vai deixar aqui o link do site do Opus Dei no Brasil para vocês conhecerem. Aqueles que quiserem entender um pouquinho mais o que é o Opus Dei, a gente vai colocar aqui na descrição. Excelente. Tem uma pergunta aqui, né? Quem que inventou o casamento? Então eu quero ir na fonte, né? Porque eu falo que aqui é o manual do fabricante, né? Deus fabricou a gente, aqui ele deixa um manual para a gente, né? Então em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim: O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliadora que lhe seja adequada. Então, foi isso que Deus pensou quando ele pensou no casamento. O homem estava lá sozinho, triste, chorando, e aí, de repente... O paraíso não era completo. O paraíso chegou como nós que chegamos no paraíso, né? Então, para ser uma ajuda adequada. Não um estorvo, não uma atrapalhante, mas uma ajudante, né? Então, eu queria começar a nossa conversa por aí. Para você, Débora, Zé Carlos, né? Como que vocês veem isso, assim, essa instituição do casamento mesmo? Então, a gente sabe, né, que o casamento não é uma coisa dos homens, né? O casamento é uma instituição divina. Como você bem leu, né, está no Gênesis, né? Sim. Que Deus, né, depois de ter feito toda a criação, olhou para Adão, né? E viu que Adão olhou, nenhuma daqui correspondia a ele, né? E que depois que Adão fez, essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Então que era semelhante a ele, né? E a gente vê que Deus fez o homem e a mulher, né? Um para o outro, né?
Então, é uma das finalidades do matrimônio, né? Essa ajuda mútua. Mas Deus deu uma outra missão também nessa instituição, né? Na hora que instituiu o matrimônio, né? Vão se multiplicar, gerar e povoar a terra, né? Então, também tem dentro dessa instituição natural do matrimônio, né? Sim. Essa outra finalidade, né? Ajuda mútua, né? E gerar e educar os filhos. E isso não é uma coisa que seja inventada, né? É uma coisa que Deus criou. Que já está dentro de Já nós. está dentro de nós. Justamente para perpetuar a humanidade, né? É interessante que você começou citando a Bíblia, né? Mas o matrimônio existe em civilizações até que não conhecem a Bíblia, ou que não acreditam na Bíblia como nós acreditamos, né? Então é alguma coisa que realmente deve ter alguém maior do que tudo isso que inventou, como vocês falaram, Deus, né? É bem notório isso, né, Zé Carlos? Não tem qualquer civilização que a gente vá tem casamento, Tem né? casamento, homem, mulher, filhos, família, né? Então isso é universal, né? Apesar de alguns erros, algumas falhas, né, em alguns lugares, mas é geral, né? Todo homem pensa em constituir família com uma mulher, e a mulher também, né? E ter os filhos, né? Esse, digamos que é o natural, né? É natural. Aquilo que é natural à humanidade, né? Exatamente. Isso mesmo. E aí diz, uma outra pergunta, para que a gente casa, né? Porque estava Se tão Deus bom, colocou isso, para isso, Adão sozinho, tinha um horário, fazendo horário, queria fazer as coisas que ele queria fazer no horário dele, jogar videogame, o que ele quisesse fazer lá no paraíso, estava tranquilo. De repente, chegou a companheira adequada, né? Então, até aí estava tudo bem. E a hora que ele olha, né? Porque passava a girafa, não, mas essa daí não é a minha esposa, né? Ou a elefoa passava, né? Então, não tinha nada que o atraía, né? Mas quando Deus faz uma companheira adequada, né? Eu acho que é bem isso, né, Débora, que a gente precisa ser para o nosso marido, né? Uma companheira adequada, né? Porque se a gente não cumprir essa missão, o casamento fica bem desgastado, não é? Sim. No curso que eu dou, esse curso que é para para noivas e recém-casadas, a primeira aula nós falamos justamente sobre isso, que é sobre essa ajuda mútua, sobre esse companheirismo. E a primeira pergunta que eu falo para elas, né, por que vocês querem casar? E elas falam assim, vão falando, e termina sempre para ser feliz, né? Vocês estão enganadas. Estão enganadas, né? Eu não quero tirar essa... Mas no final é isso mesmo, né? Todo mundo casa. Por que a gente se casa, né? Se casa porque a gente quer ser feliz, porque o amor traz felicidade. Né? Exatamente. Né? Mas esse amor não é esse amor romântico, né? É aquele amor de que nós vamos carregar, né? Uma família juntos, né? E isso nos faz muito bem, né? E que esse companheirismo, né? É olhar para o outro, né? E ver como Deus o viu. São José Maria escreveu a palavra, né? Amar o outro, né? Com os seus defeitos, amar o defeito do outro, não parece um absurdo, né? Amar o defeito, mas não pelo defeito, mas assim, pegar aquele defeito e ver a possibilidade de ajudar o outro a crescer. Então a gente sempre fala, olha, é para crescer juntos, né? Para ser um companheiro e os dois serem melhores pessoas. Né? E é impressionante isso, né? Porque nós temos 37 anos de casado. E a gente olha, né, para quando a gente casou, né? Foi isso, uma delícia. Nossa, você feliz, e sejam felizes para sempre, né? E aí daqui a pouco começam os perrengues, né? E como a gente amadureceu. Eu falo que a gente só cresce na pancada muitas vezes, né? Porque assim, várias coisas aconteceram. Precisa essa atenção, né? Faz bem essa atenção. Eu acho que essa frase da Bíblia, eu vou dar uma companheira que lhe seja adequada, é justamente isso, né? Adequado não para formar um cônjuge mimado, que tem tudo, né? Mas
adequado cria atenção também, né, Zé Carlos? E crescimento, né? Quer dizer, o relacionamento matrimonial é impressionante, né? Porque ele ajuda muito no crescimento, se as pessoas põem boa vontade, põem boa intenção, né? E vão crescendo, vocês têm 37, nós temos 38, né? Então a gente vai vendo como que vai amadurecendo o amor matrimonial, né? A gente costuma dizer, né, que tem o amor romântico, né? Que é quando a gente se casa, a gente está... Tudo vamos dizer, paixão, é sentimento, né? E pouquinho amor pela pessoa mesmo, né? Pelo que ela é. E ao longo do tempo, né, se a gente vai investindo no matrimônio, a gente vai amadurecendo no amor matrimonial. Né? Então a gente passa a amar a outra pessoa pelo que ela é, né? E um pouco menos pela paixão e pelo sentimento, né? É um amor mesmo, né? O pacote completo, né? Pacote completo, exatamente. Qualidades e defeitos, né? Acho que é isso, então, o sentido no matrimônio, né, Débora? Que a gente melhorar, talvez? Sim, a gente melhorar e ajudar o outro a melhorar, né? Eu acho que é esse que é o sentido do matrimônio. Né? Um dos, né? Das finalidades do matrimônio. Né? É o crescimento mútuo. Eu falo isso para ele, que quem mais sabe os meus defeitos é ele, que mora comigo, que me vê acordando, que me vê indo dormir e tudo mais. E quem mais sabe os defeitos dele sou eu. Então, não no sentido de ficar acusando, né? Nossa, você é isso, você é aquilo, porque às vezes é fácil, né? Fica acusando, tipo, eu não tenho culpa, você é desse jeito, mas não é no sentido de acusar, mas de ajudar a pessoa a enxergar, né? O Carlão me ajudou muito a enxergar coisas que na minha família primitiva eu não tinha, né? E com o ensino dele, eu consegui crescer muito como pessoa, né? Então, acho que é isso, assim, é um ajudando o outro. E a nossa ideia, assim, era sermos melhores que foram os nossos pais. E nós falávamos para os nossos filhos, nós temos 4 filhos. Nós queremos que vocês sejam melhores do que nós. E eu acho que deu certo. Vai melhorando. Foi melhorando, é uma graça. Então, a família é um lugar assim também, né? É um lugar para a gente, como você falou, né? Multiplicar e povoar a terra. E não só povoar na quantidade, mas também na qualidade, fazendo os filhos melhores que nós, né? Educando, né? Educando os filhos, né? Isso não é assim, esse povoar não é de qualquer jeito. Quantidade, né? Mas assim, em qualidade, né? Esse cuidado pelos filhos, né? Que só a família pode trazer. Existe uma coisa que eu vou falar também na segunda parte, que é o conhecimento, o autoconhecimento, né? Então o autoconhecimento... Já está dando spoiler pra gente. O autoconhecimento se dá pelo confronto com o outro. Confronto no bom sentido, né? De olhar para o outro, né? Porque daí você começa a analisar as suas próprias ações, né? Vendo como que você atua, você vai se conhecendo, né? E é claro, a outra pessoa também pode falar, né? Falar, você é assim, né? A gente... Débora, mas você tocou num assunto interessante, que você falou de colocar os filhos, educar os filhos, né? Hoje dá a impressão que as pessoas estão cansadas dos filhos, né? Tipo, nossa, estou cansada de falar a mesma coisa, estou cansada de... E a gente está percebendo, não sei se vocês percebem, mas uma emancipação dos filhos, né? Já fiz minha parte, agora vai, sabe? E não é assim, né? Acho que o casamento, assim, o casal precisa estar com os filhos o máximo que puderem, né? E a gente acredita que o ideal para os filhos também é se casarem, né? Então a gente está acompanhando isso, e não jogar os filhos no mundo de qualquer jeito, né? Não, é verdade, né? Criar um ambiente em que todos se sintam bem em casa, né? Eu acho que isso que é assim, o ideal, né? Assim, que a gente, não, o ideal no sentido que a gente deve buscar, né? Assim, de criar um clima em que se deseja voltar para casa. Sim. Né? Que todos tenham o desejo de estar em casa. Naquela hora que você está desligando, fechando o trabalho, tá, mas para onde que eu vou? Vou para o boteco, vou para casa, vou para o jogo de futebol, vou para casa, vou para...
você querer voltar para casa, né? Mas essa emancipação que você falou, né? Eu tenho um casal amigo que se separou. Mas aí um mau exemplo, né? Mas eles falaram assim, não, mas agora nossos filhos já estão grandes, já tem 12 anos, 11 anos. Senhor, Como, ou seja, a emancipação com 12 anos, né? Não dá, né? eu tive um caso desse com 15 anos já. E a gente vê, os nossos filhos casaram com 24, 23 anos, mais ou menos, né, amor? Teve outros com mais velho também. Mais velhos, né? Mas assim, você percebeu que foi um desligamento, né? E uma amadurecendo. Quer dizer, você teve um tempo de amadurecimento, agora com essa idade que você falou. E justamente a gente cria os filhos para que eles sejam livres, né? E com 12 anos ainda não dá para se Não dá pra ser, responsabilizar, não. aguentar as consequências de uma atitude errada. Então, tem que ir medindo ali, né? Outro programa para a gente falar sobre isso. Estou anotando aqui. E me diz uma coisa, então a gente já falou que para a gente casar, a gente vai só ser feliz buscando a felicidade do outro. A gente já falou que o casamento é uma instituição que Deus colocou aí, né, de uma certa forma, está presente em todas as civilizações, então a gente falou de bastante coisa. Falamos sobre o sentido do casamento e vale a pena casar na igreja? Qual a diferença de você simplesmente juntar com uma pessoa e você se casar na igreja? Então, o matrimônio é uma coisa tão grande, né? Que, assim, Deus, ao ver que Adão estava sozinho, pensou numa companheira para ele, instituiu o matrimônio, essa instituição natural, né? Que Cristo, né, pegou essa instituição natural, né, e a elevou a um sacramento, né? Então, Cristo instituiu o sacramento do matrimônio. E a gente sabe que a todo sacramento, né, além do aumento de graça santificante, tem uma graça sacramental. E a graça sacramental do matrimônio é assim uma coisa maravilhosa, né? Porque assim a gente recebe, né, vamos dizer, um tesouro de graças que a gente vai tirando dali ao longo de toda a vida matrimonial, graças atuais, né, para usar durante toda a vida de casados, né? Então, na educação dos filhos, no relacionamento, num problema familiar, num problema econômico, na resolução de qualquer coisa durante toda a vida matrimonial, a gente tem essa graça sacramental e graças atuais do sacramento. Além da graça santificante que se recebe, né, no sacramento do matrimônio. Então, assim, é o sacramento magno, né? O grande sacramento da igreja. Então, vale a pena casar na igreja? Claro, para todo batizado, Sim. vale casar na igreja, né? Tá. E deve casar na igreja, né? Porque não casar na igreja é assim como que você Certo diz? desprezo, né? Desprezo, né? Desprezo Sim. pelo sacramento, né? Sim. Ah, tem o sacramento, mas eu não quero. Sim. É uma espécie de desprezo do sacramento, para quem é católico, né? Para quem é batizado. Isso é interessante você falar, né? Tem o sacramento, mas eu não quero. Então, às vezes, a pessoa fica escolhendo o que ela quer da igreja, né? Eu quero isso. Né? E a gente percebe isso, porque em Romanos 5, no versículo 5, ele diz assim: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu falo para o Carlão, só com esse amor eu consigo amá-lo verdadeiramente, porque o Espírito Santo nos dá esse amor. E esse Espírito Santo vem por onde? Pela graça do sacramento. No Né? sacramento vem uma graça especial para Silvia me amar, que só se aplica a mim. Uhum. Sim. Né? Não se aplica ao filho, não se aplica para amar os filhos, tem a graça específica dela que ela recebeu para ser mãe, né? Interessante isso. E a pessoa facilitaria muito a vida de muita gente, né? Se a pessoa não desprezasse essa graça, né? Uhum. Exatamente. E tem um outro aspecto do matrimônio que assim vale a pena, porque é como dizia São José Maria, né? O matrimônio é uma vocação,
né? Então, a vocação, como o sacerdote tem a vocação para o sacerdócio, como a freira tem a sua vocação para a vida religiosa, né? A gente tem a vocação para matrimônio, ou seja, é vontade de Deus para nós, né? Então, assim, para quem tem vocação, pô, deve procurar se casar, deve casar na igreja para ter todas as graças e ajudas necessárias, né? Para levar adiante, né? Essa grande empreitada, que é uma grande empreitada, né? O engenheiro civil, né? Os colegas de CREA aqui conversam. Mas eu vejo a sociedade, né? Como é importante na sociedade ter uma família bem constituída. Porque você ter uma família bem constituída, você dobrando seus filhos na obediência, os seus filhos vão se dobrar na obediência diante da professora, dos policiais, das autoridades constituídas. Se você não ensina ele, né, nesse âmbito familiar, porque eu falo para meus filhos, eu falava para eles, é melhor vocês aprenderem com a gente que nós estamos ensinando com amor. Uhum. Porque a hora que vocês forem grandes, a hora que vocês forem trabalhar, as pessoas não vão ter a mesma paciência e o mesmo amor que a gente tem, né? Então, aprendam agora para não ter depois que aprender no desamor. Então, acho que a família, por excelência, deveria ser o lugar do amor, né? De eu amar meu esposo, do meu esposo me amar, eu amar os filhos nos amarem, né? Coisa que a gente mais gostava, assim, à noite de fazer o jantar, todo mundo junto, os 4, aquela bagunça, todo mundo conversando, contando o dia, né? Então, que delícia, né? Era um lar luminoso mesmo. Deus deu a graça pra gente mesmo disso. E a gente vê você constituindo bem, formando bem um filho, né? Vão vir as pessoas oferecer droga, vão vir as pessoas oferecer vida fácil. Estão sujeitos também, né? né? As amigas que, né? E aí, quando você constitui bem, não que eles vão ficar imunes, mas fica mais difícil, né? Vamos aprender a arcar com as suas As responsabilidades. responsabilidades, Débora, Zé Carlos, estamos acabando aqui a primeira parte. E você falou você comentou que você dá um curso, né, para noivas e recém-casadas, né? E o Zé Carlos também para quem está se preparando para o Isso, no casamento, namoro e namorando, noivado. tal. Para fechar essa conversa aqui, imagino que você está lá dando o curso, não sei, a Débora ou o Zé Carlos, o que vocês acham dessa conversa nossa aqui? O que vocês gostariam que ficasse marcado para as pessoas que estão nos assistindo? Então, olha, para as minhas meninas, eu costumo falar, né, e eu acho que vale para todas, né, de que é uma empreitada que vale a pena, né, que vale muito a pena. E outra coisa que eu também falo muito para elas, né, é uma frase que São José Maria falava, não tenham medo aos filhos, né, que os filhos são um dom, e que os filhos são a maior riqueza do casamento, né? Que eles vêm para enriquecer e para aumentar o amor dos esposos, né? Então, é essa mensagem que eu passo e repasso para as minhas meninas e que eu queria deixar aqui para vocês. Legal, muito obrigado. Zé, alguma coisa? Acho que é isso. Tá ótimo. Sim? Senhor? Tudo bem? Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. A gente ficar falando aqui vai até amanhã. Tem muito assunto bom, né? Mas foi muito bom, assim, muito boa a colocação de vocês. Muito obrigada por terem aceitado o convite, estarem aqui com a gente. E eu acho que sempre é bom falar de família, né? A gente tem que procurar realmente melhorar, né, o mundo, né, aquilo que Deus pede para a gente como vocação, né? Nós somos vocacionados ao matrimônio, que a gente consiga ajudar as pessoas a melhorarem também suas vocações. Isso aí. Né? Então, muito obrigado, Zé Carlos, Eu que Débora, e muito obrigado a você. E coloca aqui os seus comentários, o que você achou desse papo, porque a gente tem uma segunda parte agora. Diante de tudo isso que a gente conversou, vale a pena eles defenderam aqui, filhos e tal, mas será que tem que ser com a mesma pessoa até que a morte nos separe? Então, cenas dos próximos capítulos, a gente se vê na parte 2, tá bom? Fica com Deus. Até. Opostos e dispostos. Amém.